dia a todos e a todas. Eu sou o Vitor de Carlos Lopes, eu estou como coordenador de Desenvolvimento Regional e Cidadania da Pró-Reitoria de Extensão da UFSM e hoje eu estou fazendo essa conversa com vocês diretamente, conversa ao vivo, mas também vai ficar gravada quem não pode estar aqui hoje, sobre esse curso de combate ao racismo. Eu quero agradecer desde agora a todo o pessoal do programa Mão na Mídia, ao curso de comunicação de Frederico Westphalen, a professora Cláudia, que fez o convite há alguns meses atrás, e que essa parceria já se estende há algum tempo, né? Do Observatório de Direitos Humanos, aqui com a questão da multicampia, a questão dos outros campos, principalmente aqui com o curso de vocês, que é muito bom saber que das linhas de frente da gente conseguir conversar sobre o racismo, que é a comunicação, está sendo muito pensado e muito trabalhado aqui no campus de Frederico Westphalen, até com as atividades agora também da comunicação antirracista e todas as ações que já são feitas, não somente agora, mas há vários anos que são trabalhados nessa frente. Mas a gente sempre destaca que não é só durante o mês de novembro que a gente tem que falar sobre essa temática. É ao longo do ano todo que a gente tem que reafirmar a necessidade de ter um compromisso antirracista e um compromisso pensando nas políticas públicas de igualdade racial, pensando como nós podemos transformar nossa sociedade, ainda mais pensando no locus privilegiado que a gente se encontra, que é dentro de uma universidade, dentro de uma instituição de ensino, que é por meio do ensino também que a gente consegue formar novas gerações e modificar o pensamento das pessoas. Então, sempre quando a gente é solicitado, a gente é chamado para conversar sobre isso, a gente sempre busca trabalhar em conjunto, busca fomentar ações nesse âmbito para conseguir fortalecer ainda mais. Dentro da coordenadoria, que atualmente eu estou coordenando, tem o Observatório de Direitos Humanos, que até aqui está logo, eu convido todo mundo para conhecer a nossa página no Instagram, o nosso site, onde a gente divulga diversas ações que são relativas a todo esse espectro de direitos humanos, né, que é um espectro bem abrangente, bem dilatado e acaba abraçando várias áreas. E uma da área, principalmente que vim aqui conversar com vocês hoje, é relativa à questão da população negra. Há alguns anos, e esse ano está fechando 20 anos da fundação do NEABI, da UFSM, do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros Indígenas. Foi fundado inicialmente há 20 anos, mas ele passou por um período de desarticulação, um período sem ter tantas atividades e agora, recentemente, nos últimos anos, a gente refundou, a gente está fortalecendo mais uma vez ele, que é justamente para ter um lugar dentro da universidade, mas não só na universidade, um local que consiga conversar com os movimentos sociais, principalmente com os movimentos sociais negros, para debater sobre essa questão e conseguir fortalecer ainda mais essa questão, principalmente com os protagonistas, que são essas pessoas negras. Um dos objetivos, um dos princípios, é a gente começar a mudar um pouco daquela visão estereotipada que a gente tem do racismo, porque a gente aí, compreendendo o que é o racismo, compreendendo o quão complexo ele é, o quão permanente, como ele perpassa várias estruturas da nossa sociedade, a gente pode, a partir daí, conseguir dar alguns passos adiante e corrigi-lo. A gente tem que entender primeiro onde que a gente está, como nós nos firmamos como sociedade, onde que a gente se situa no nosso país, para daí a gente conseguir trabalhar, aí a gente conseguir corrigir essas situações de desigualdades. Então, nos cursos eu falei um pouco, nesses vídeos eu falei um pouco sobre como a nossa sociedade brasileira, mas ocidental de uma maneira geral, ela foi calcada em torno da escravidão, a nossa mão de obra, o nosso início de capitalismo foi forjado em cima de pessoas negras, em cima de pessoas indígenas, que por mais que elas construíram nossa sociedade, elas pavimentaram o caminho para nós chegarmos aqui, elas não tinham os direitos delas reconhecidos, elas não tinham as sabedorias, a cultura, a religião, nenhuma das formas de viver, nenhuma das ontologias delas respeitadas e consideradas como dignas. E por conta de toda essa falta de atribuição de dignidade a essas pessoas, por conta de não ter uma estética valorizada, não ter os ritmos valorizados, a cultura valorizada, é que até hoje a gente persiste com diversas dificuldades e assimetrias na autoimagem dessas pessoas. É muito comum a gente ver, quando eu já trabalhei há alguns anos na confirmação de matrícula aqui na UFSM, onde tem também o processo de heteroidentificação, que é só as perguntas só para fazer a verificação da questão da política de ações afirmativas. E muitas vezes tu vê o pessoal recém entrando na universidade, 17, 18 anos, a gente pergunta por que se autodeclara como negro, quais são as características físicas que vem em si, e daí é muito comum ver, principalmente as mulheres, que acabam tendo ainda mais uma questão de gênero envolvida, que é um padrão estético ainda mais acentuado, uma pressão estética ainda mais acentuada, que ela fala, olha, eu tenho o meu cabelo natural, ele é crespo, ou ele é cacheado, mas eu aliso já há muito tempo porque durante o colégio eu escutava muitos comentários, ou os guris veem o cabelo raspado por conta desse mesmo motivo, o cabelo curto por conta desse mesmo motivo.
E é na universidade um dos espaços que acaba sendo muito interessante como um espaço de acolhida e um espaço de aquilombamento, como já diria Abdias Nascimento. O que seria esse aquilombamento? É um espaço onde as pessoas se irmanam, principalmente as pessoas negras, elas se sentem em comunidade e conseguem se fortalecer mutuamente. Assim como existiam tantos quilombos, como o Quilombo dos Palmares, que é o mais notório aqui no Brasil, que era um espaço não só para as pessoas fugirem, não só de pessoas escravizadas que fugiam, mas um espaço para tu construir uma nova sociedade, uma sociedade onde os valores deles fossem respeitados, uma sociedade onde eles fossem os protagonistas, uma sociedade onde as correntes não limitassem quem que eles eram, quem que eram essas pessoas, onde eles podiam viver com a família deles e serem os donos e os mandatários do seu próprio lar, eles podiam partilhar da sua cosmovisão, partilhar da sua cosmologia e conseguir criar uma outra forma de sociedade. E aí, quando a gente fala sobre o aquilombamento e nós nos aquilombarmos, atualmente, é a gente rememorar essas estruturas que existiram durante o período da escravidão. É a gente conseguir criar grupos de convivência, criar contatos, criar coletivos de pessoas negras que vão partilhar justamente desse propósito. Mas quando a gente fala da necessidade de combater o racismo, tem a importância desses aquilombamentos, esses grupos de pessoas negras, esse protagonismo, mas se for só centrado nas pessoas negras, se a gente achar que é uma responsabilidade tão somente de quem é vítima desse sistema, a gente não consegue reverter muito das coisas. Várias das falas e conversas que a gente vai debater sobre racismo, a gente percebe que às vezes tem um público esvaziado e às vezes as pessoas que estão sentadas nas cadeiras escutando já são as pessoas negras que já entendem o que é racismo porque elas vivenciam na pele. Elas podem não ter uma perspectiva teórica, podem não ter referenciais para saber como lidar ou para saber como expressar em palavras aquilo que elas estão sentindo, aquilo que elas passaram. Elas podem, às vezes, não ter percebido vários momentos que elas foram vítimas de racismo ou perceber como o racismo ele estrutura a nossa sociedade, mas eles entendem que existe algo que perpassa e que uma linha racial que divide o nosso país. Mas a gente precisa também sensibilizar as pessoas brancas, ter os parceiros. Então, é por isso que eu sempre agradeço quando tanto a professora Cláudia como a professora Janaína também se irmanam dessa causa, se irmanam dessa luta, porque a gente precisa que todas as pessoas, sendo elas negras ou não negras, elas entendam a responsabilidade que todos nós temos na sociedade para combater esse racismo. Nos vídeos também, quando eu tinha citado o livro do Silvio Almeida, que é o Racismo Estrutural, que o racismo estrutural é importante a gente pensar que ele não é simplesmente aquela ideia do racismo que a gente vê muitas vezes mediatizado, que é aquela da injúria racial ou de ofensa, ou que o tempo todo, e assim a gente pode citar diversos e diversos casos que a gente vê no Fantástico, no Jornal do Almoço, que um motoboy foi xingado num condomínio, ou uma pessoa xingou uma pessoa negra. Esses casos de racismo, eles são extremamente cruéis, extremamente dolorosos, principalmente para a pessoa que sofreu, mas para todas as outras pessoas que também se colocam nessa posição e pensam que elas têm a humanidade delas questionada a todo momento, porque elas também podem sofrer essa agressão, tão somente por ser negra. É um racismo extremamente doloso, mas é um racismo direto e por conta disso é mais fácil de perceber. Mas tem várias outras formas de racismo que elas não são mediatizadas e que elas ficam, às vezes, abaixo da superfície, que elas são tão prejudiciais quanto, mas às vezes elas não são tão mediatizadas, justamente pela dificuldade da gente entender como elas se formam. Nos anos 60, o movimento de direitos civis nos Estados Unidos, eles cunharam esse conceito do racismo institucional para falar justamente sobre isso. Eles até usavam como exemplo que a gente consegue perceber como um caso de racismo, a gente consegue entender quão grave é quando uma pessoa negra é apedrejada, ou quando um grupo de pessoas brancas tocam fogo na casa de uma pessoa negra quando ela vai morar num bairro branco. Mas a gente não percebe como racismo a existência dos bairros brancos e dos bairros negros e como os bairros negros eles ficam sem estrutura física, sem saneamento, sem estradas, sem áreas de lazer e os bairros brancos têm. A gente não consegue perceber como racismo quando a gente olha num curso de medicina, por exemplo, principalmente antes da política de ações afirmativas, quando a gente tinha uma população só de pessoas brancas. Porque o racismo, ele não é necessariamente só essa agressão direta. Se a gente tem uma sociedade onde a gente sabe onde vão estar as pessoas negras e as pessoas brancas,
por uma questão de dificuldade de ultrapassar essas barreiras, a gente vai ter também uma sociedade racista, mesmo sem a gente ter leis específicas para isso. No Brasil, a gente não tinha nenhuma lei nos últimos anos, desde o fim da escravidão, que impedisse as pessoas negras de ingressar no ensino superior. Mas a gente não tinha as condições estruturais para as pessoas negras ingressarem no ensino superior. Então, mesmo sem ter um racismo legislado, ter uma lei de apartheid social, como a gente teve nos Estados Unidos durante tanto tempo e na África do Sul, que são os exemplos mais notórios, no nosso próprio país, a gente teve sempre um racismo estrutural, a gente sempre teve uma impossibilidade de as pessoas negras conseguirem ascender socialmente. E aí que a gente entra na questão do mito da democracia racial, que muitas vezes a gente pensa que no Brasil é diferente dos Estados Unidos, é diferente desses outros lugares, porque aqui a gente convive pacificamente. Mas aí até na segunda semana do vídeo, que eu trouxe mais alguns dados sobre o racismo estrutural, eu acho muito legal sempre trazer dados mostrando essa linha de cor que separa o nosso país, esse abismo racial que existe, porque ele sai do campo subjetivo. Ele sai só da nossa percepção de, eu acho que existe racismo, ou, mas nem é tão forte, hoje em dia é mais tranquilo, nem se sofre tanto, todo mundo escuta comentários, é coisa de, hoje em dia não pode falar mais nada, porque a gente é só uma brincadeira. A gente sai desse campo de ter que provar se existe ou não existe racismo, para a gente mostrar que, numericamente, existe uma desigualdade. A gente vê que a renda familiar de pessoas negras é mais baixa do que pessoas brancas, o acesso a cargos mais remunerados é mais difícil, e isso tudo acaba impactando e uma intergeracionalidade também, e até é engraçado e curioso a gente pensando também como o ensino superior. A gente consegue ver que existem várias tendências de as pessoas que conseguem se formar no ensino superior, depois quando elas se inserem no mercado de trabalho, elas têm uma tendência a receber mais de quem não fez ensino superior. E tem também outras pesquisas que mostram que tem um percentual muito maior de pessoas que os pais foram graduados, os pais fizeram faculdade, dos filhos fazerem faculdade também. Então aí é uma conta que ela acaba perpetuando algumas coisas, porque a gente sabe que ensino superior vai garantir que tu consiga ter, ou pelo menos vai dar mais chances, que tu consiga ter uma renda melhor, e com a renda no nosso país, nossa sociedade, é um garantidor de cidadania, porque várias das coisas que nós precisamos alcançar é por meio de renda, é tendo recurso para isso, tanto de uma educação melhor, quanto saúde, quanto lazer, quanto cultura, é por meio da renda, é tendo um poder aquisitivo melhor, por mais que a gente tem toda uma universalização de direitos, essa tentativa, a gente ainda acaba não conseguindo dar conta como país. Então, é por um meio da renda que a gente consegue ter um recurso, a gente consegue ter uma cidadania mais plena. E quem tem uma renda melhor é quem se formou no ensino superior. E quem tem mais chance de ingressar no ensino superior é quem tinha os pais também que tinham ingressado. É uma conta que não fecha, porque a gente vai perpetuando as mesmas pessoas que sempre ocuparam esses postos no nosso país. E a gente sabe quem são essas pessoas. E nós sabemos que as pessoas negras não estão inseridas nessa roda. E é por isso também a importância de nós termos ações afirmativas como a política de cotas, que desde 2012 virou uma lei federal e agora esse ano está se rediscutindo e está se conversando mais uma vez a permanência da política de cotas no ensino superior. E por que eu falo isso? Porque eu sei que, eu não sei exatamente de onde que cada uma das pessoas que está fazendo o curso ela é, eu digo não só de cidade, mas eu digo qual que é a bagagem que vocês trazem com vocês, qual que é a história pregressa de vocês. Eu imagino que se vocês estão fazendo esse curso é porque tinham já uma sensibilidade sobre essa temática, tinham um interesse de conhecer um pouco mais sobre isso e tanto quem já tinha interesse, tanto quem já gosta, quanto até as pessoas que às vezes ficam com o nariz torcido, não sabem qual que é a importância de a gente ter ações afirmativas ou de falar sobre o racismo, é importante a gente ter argumentos e construir argumentos para defender a importância e a manutenção da política de cotas. Porque por mais que seja uma lei e é algo que é dado e nos próximos anos tomar que não mude, muitas vezes os jovens do ensino médio, jovens negros do ensino médio, eles ficam com receio de acessar a política de cotas, com medo do que os colegas deles vão falar, ou com medo de como eles vão ser vistos depois de ingressarem na universidade, ou até mesmo já ingressados na universidade, ficam com receio de falar que entraram por cotas por conta de toda uma imagem deturpada que se falou muitas vezes na mídia, ou que alguns cursinhos falavam, ou algumas personalidades falavam, que é como se a política de cotas fosse tu entrar pela porta de trás da universidade, fosse um favor,
fosse um favorecimento, quando na verdade não. Ou que a política de cotas é só tu aumentar ainda mais o racismo ou a desigualdade racial. Vejam bem, de novo a gente volta para aquela ideia do mito da democracia racial. É entender, aquela ideia de que não existe diferença entre negros e brancos, que não existe diferenças de estruturas e por conta disso tu não precisaria dar uma vantagem ou ter uma vaga diferenciada para pessoas negras. Mas, de novo, quando a gente olha os dados, quando a gente vai olhar os números, sem se basear em opiniões, não somente, quando a gente vai olhar os números, matematicamente, numericamente, a gente vê que as pessoas negras estão conseguindo se inserir muito menos do que as pessoas brancas no ensino superior. Então, a gente tem um problema como sociedade. E a gente tem que pensar, se foi por conta da ação e da omissão do Estado que a gente tem uma sociedade cindida hoje, se a gente tem essa desigualdade racial, se a gente teve falta de políticas públicas, quando a gente teve o fim da escravidão, falta de políticas públicas de inserção das pessoas negras na sociedade, hoje o Estado também tem que fazer parte de encontrar uma solução para essa condição de desigualdade. E uma das soluções são essas ações afirmativas, que é de colocar a política de cotas nas universidades. E não somente as cotas é o acesso, né? A gente tem que pensar em permanência, que daí a gente volta naquilo de aquilombamento que a gente tinha conversado. A gente tem que pensar nas condições estruturais, materiais e simbólicas para a população negra conseguir ingressar na universidade e mesmo a universidade se modificar e conseguir entender como dentro do próprio currículo escolar a gente tem que contemplar outras populações, outras maneiras de ver o mundo, que não somente aquela maneira ocidentalizada que perpassou a nossa academia durante todos esses últimos séculos. E aí, falando de novo do mês da consciência negra e já trazendo isso do Estado, ele não ter se responsabilizado pela inserção da população negra, o dia 20 de novembro é o dia que a gente tem, que o movimento negro lutou, o movimento negro reivindicou como dia para nós pensarmos sobre o dia da consciência negra no nosso país, o dia de a gente conseguir debater as nossas lutas, as nossas conquistas, quais pautas que a gente já avançou, quais pautas que nós precisamos avançar, qual que é a condição do negro no Brasil de hoje. Há alguns anos atrás, não é o dia 20 de novembro que é o dia utilizado para se pensar sobre o dia da consciência negra, é sempre o dia 13 de maio, que é o dia da abolição da escravatura. Alguns grupos negros, o MNU, um deles, o Movimento Negro Unificado, junto com o grupo Palmares, em Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, principalmente protagonizado pelo Oliveira Silveira, que é um poeta afro-gaúcho de Rosário do Sul, eles começaram a falar que o dia 13 de maio não é um dia representativo para tu trabalhar sobre a questão do mês da consciência negra, sobre o dia da população negra. Até num dos vídeos eu trouxe um poema que é do Oliveira Silveira, que é o dia 13 de maio, o dia 13 de maio, que é o nome do poema, que ele fala justamente que 13 de maio é o dia da traição, da liberdade sem asas e da fome sem pão. Porque, pensem bem, como que era, tu está numa situação de escravidão, tu não tem a tua própria casa, tu está vivendo dentro da fazenda que pertence a outra pessoa, tu não tem renda, porque teu trabalho não era remunerado, tu não tem nenhum vínculo externo, tu não tem como se inserir. Fim do período da escravidão, por onde que essas pessoas iriam? O que elas iriam fazer? Dia 13 de maio e 14 de maio, e aí, como que foi a inserção dessas pessoas? Para onde elas iriam? A gente teve anos antes de 1888, em 1850, teve a Lei de Terras, que ela impedia que as pessoas simplesmente ocupassem alguma propriedade, ocupassem alguma terra que não tinha ninguém utilizando, só podia ser por compra ou por sucessão. Então, como que as pessoas negras, saindo do período da escravidão, como que elas poderiam comprar uma terra se elas não tinham recurso para isso, se elas não eram remuneradas? E onde que elas iriam se inserir no trabalho? Para onde que elas iam fugir? Porque, pensem, há 2 séculos atrás, mais de 2 séculos atrás, qual que o que gerava a roda da economia? Era realmente essa parte mais agrária, eram as fazendas, era isso. E daí, saindo daquilo, acabando o período da escravidão, por onde que elas iam? Não tinha para onde ir. Então, muitos permaneceram nesses lugares, ou quando eles buscavam sair, aí eles acabavam se perfilando em bolsões de pobreza. É aí que a gente tem até hoje essa urbanização nas grandes cidades, onde tu vê as pessoas negras em costas de morros, em áreas mais inóspitas, em áreas que não eram tão atrativas, que não tinha ninguém querendo morar, porque elas foram se refugiando em lugares para elas poderem viver, para elas poderem trabalhar próximo dos centros urbanos, mas porque elas não podiam comprar casas
em lugares que eram mais interessantes, elas foram sendo empurradas. Então, após o período da escravidão, após tu ter a coisificação dessas pessoas, porque elas não eram realmente, elas eram tratadas como coisas, elas eram propriedade, elas eram objetos, elas pertenciam a alguém. Após tu dizer que não pode mais coisificar, que nenhum ser humano deve ser propriedade de ninguém, como que essas pessoas elas se inseriam? E como que foi, elas passaram a ter a cidadania, mas como que elas eram consideradas pelo Brasil? Qual que era a cidadania que elas tinham? E até quando a gente vai falar sobre eugenia, e daí tem toda essa relação com o racismo, sempre quando a gente pensa em eugenia, a primeira coisa que nos vem à mente é aquela coisa da Alemanha nazista, né? A gente já tende a demonizar, a pensar como pode o mundo ter aceitado isso, como pode ter acontecido um holocausto, como pode ter essa ideia de uma superioridade racial ariana. Só que no Brasil teve várias ideias eugênicas também que proliferaram. Tinha vários grupos eugênicos que tinham uma força política dentro do nosso país e que justamente tinham um receio, tinham medo que o nosso país ele se tornasse um país africanizado, um país negro, porque com isso eles consideravam que era um país inferior, um país que não estaria a par e passo, não estaria tão civilizado quanto os países da Europa, que é isso que eles tentavam transformar. Então, pensem bem, a população negra, primeiro, ela vem para cá contra a vontade dela, ela vem por meio de navios negreiros, vem sequestrada, vem raptada, trabalhar no nosso país. Muitas das famílias que chegaram aqui foram separadas, muitas pessoas foram juntadas com outras que elas não conheciam, eles não puderam ter o seu próprio, a sua própria maneira de pensar, a sua própria forma de organização social quando chegaram até aqui. Aí elas tiveram que trabalhar mais durante séculos para outras pessoas, elas não podiam ter a sua própria renda, ter a sua própria riqueza, construir a sua própria civilização. Aí depois, quando tu acaba o período da escravidão, elas são marginalizadas dentro da nossa cultura. Elas são incluídas para serem excluídas da nossa sociedade. E aí nunca se fez nada, nunca se teve nada. Antes era proibido eles estudarem, depois poderiam, mas não tinham escolas onde essas pessoas negras moravam. Ou elas tinham que trabalhar, ou não tinham condições. E isso, assim, a gente não precisa pensar que é uma coisa tão antiga. Há pouco tempo atrás, ainda essa situação, ela se repete. Quando a gente tem várias pessoas que conseguiram, são as primeiras da sua geração, as primeiras pessoas da sua família que estão ingressando na universidade por conta da política de cotas. A gente tem um monte de gente que fala, quando a gente vai conversar, quando a gente promove esses encontros de aquilombamento, quando vai conversar com outros colegas negros, um pouco mais velhos, um pouco mais novos, não raro é tu encontrar pessoas que tinham a mãe ou a avó ou a tia que eram empregadas domésticas, que buscaram trabalhar, fizeram de tudo para que o filho pudesse estudar, para que o filho pudesse reverter esse processo. E é por meio dessa oportunidade, das ações afirmativas, que agora a gente está conseguindo transformar isso. Agora a gente está conseguindo inserir. Então, toda essa negligência com as pessoas negras durante todos esses séculos, ele foi também por conta do nosso Estado, que não buscou inserir, não buscou fazer nada para essas pessoas conseguirem prosperar. Então, agora que é a necessidade de nós termos essas ações afirmativas. E aí, muitas vezes, quando a gente vai falar sobre isso, principalmente dependendo da região, e aqui no Rio Grande do Sul é muito comum também se falar de, por que é cota só para as pessoas negras? Porque a gente teve outros imigrantes que também sofreram, tinha vários imigrantes italianos que eram pobres, vários imigrantes alemães que eram pobres e também tinham dificuldades quando vieram para cá. Mas a gente tem várias diferenças, tanto estruturais quanto simbólicas, na migração dessas diferentes etnias. Primeiro que a imigração negra foi uma imigração forçada, uma imigração pelo sequestro, quando vieram até aqui, não partiu da escolha deles. Mas dá para entender que mesmo as pessoas, vários dos imigrantes europeus que vieram até aqui, era por conta de dificuldade, da fome, da miséria que passavam na Europa. Então também foi uma imigração dolorosa e sofrida. Mas daí a gente vê algumas diferenças estruturais primeiro. Quando os imigrantes chegaram até aqui e se assentaram, eles se assentaram com suas famílias. Eles se assentaram podendo ter seu próprio lar, podendo ser os chefes das suas famílias, podendo dialogar e prosperar a sua própria cultura. Tanto que várias cidades pequenas ainda se falam alguns dialetos alemães, ainda se falam alguns dialetos italianos, porque eles puderam ter
as suas mini cidades, ter como se fossem os seus quilombos, digamos, e não foram destruídos pelo Estado colonial, como eram da população negra. Outra coisa importante é pensar que muitas dessas famílias elas foram subsidiadas. Não que foi algo dado de graça, mas elas contaram com subsídios do Estado, depois conseguiram pagar, conseguiram parcelar, ou ganhavam sementes, ou ganhavam a chance de plantar, porque tinham o interesse do Estado que essas pessoas colonizassem o país. Porque elas não estavam trazendo só a sua mão de obra de trabalho. E aí a gente parte para a diferença simbólica. Elas estavam trazendo a cultura, elas estavam trazendo a cidadania, elas estavam elevando o status da nossa população. E aí partia do interesse do Estado que elas viessem para cá. E aí eles conseguiam e eles incentivavam com que essas pessoas conseguissem prosperar. Tal incentivo, tal tapinha nas costas e tal visão de que estava... realmente essa visão de que tu está trazendo uma contribuição para o país não era visto também para a população negra. Então aí a gente teve toda uma diferença estrutural das pessoas negras não conseguirem ter esses subsídios, não conseguirem ter a possibilidade de se inserir nas terras, não conseguirem fazer a sua cidade, a sua cultura, quanto também essa questão de que elas eram mal vistas, a cultura delas era mal interpretada. E aí eu trouxe alguns dos vídeos, também tem alguns relatos de jornais, né, que iam falar mal do carnaval, iam falar mal da religião. Então, a fé era impedida de ser professada. Então, imagina quão violento é isso, porque se dizia que estava demonizando a nossa cultura ou estava africanizando. Então, todas essas diferenças, elas fazem com que até hoje a gente tenha toda uma assimetria racial e a importância da gente pensar também daí voltando o gancho do 13 de maio para o dia 20 de novembro, se o 13 de maio, primeiro, ele não contou a ideia do 13 de maio, ele não partia de um protagonismo da população negra, por mais que se a gente teve a libertação, nunca nada é dado de graça, tudo é por meio da luta, tudo é por meio da reivindicação. A gente tinha diversos grupos negros que lutavam de diferentes formas, tanto tanto questão armada, de revoltas populares, quanto por meios jurídicos, como Luiz Gama, ou por meio de associações. A gente teve vários clubes sociais negros no Rio Grande do Sul, por exemplo, mesmo antes do fim da escravidão. É por conta dessa pressão dos movimentos negros que se teve também a abolição. E aí, essa lei áurea incompleta, essa lei áurea que não conseguiu inserir as pessoas negras, não era o espaço adequado, não era o momento adequado para a gente refletir sobre a questão da população negra no nosso país. O 13 de maio não servia. Se pensou, então, em deslocar para o dia 20 de novembro. E qual que é a ideia do 20 de novembro? Qual que é a simbologia que ele traz? É justamente a morte do Zumbi dos Palmares. É a morte desse grande lutador que nós tivemos. É o simbólico de nós deslocarmos de uma lei que não conseguiu contemplar de uma maneira efetiva e abrangente a população negra por uma outra sistemática de sociedade que eram os quilombos. É uma comunidade quilombola de Restinga Seca, que fica na região da Quarta Colônia, no interior do Rio Grande do Sul, a uns 40 minutos de Santa Maria. A Quarta Colônia, ela é conhecida como a Quarta Colônia de imigração italiana, a nomenclatura completa dela, digamos. Mas dos 9 municípios que compõem a Quarta Colônia, tem tanto imigração italiana quanto alemã, que são sempre muito valorizadas, muito faladas, mas também tem muitas comunidades quilombola ali na região. Esse ano a gente fez um curso por meio do Progredir da Quarta Colônia, do Geoparques, e em parceria também do Observatório de Direitos Humanos, que é um curso de afroturismo, ali na comunidade quilombola dos Martimianos. E até como um dos produtos finais, a própria comunidade fez um folderzinho de divulgação, alguns pratos típicos, como chegar, e aqui algumas coisas de quem somos, ancestralidade, identidade e tradição. Já há 20 anos, a aprovação da Lei 10.639, que é a lei que pauta a história e cultura afro-brasileira nos colégios. Por mais que a gente já tenha há 20 anos essa lei, já faz muito tempo, foi em 2003 que teve essa lei, a gente já deveria ter toda uma geração formada, conhecendo bem sobre a cultura negra. E aí eu pergunto, imagino que a maior parte de vocês que estão assistindo deve ter feito pelo menos o ensino médio, mas imagino que toda a formação escolar depois do ano de 2003. Vocês tiveram, de uma maneira eficaz, de uma maneira completa, a história e cultura afro-brasileira? Eu imagino que não. E é uma das dificuldades que até hoje a gente tem. A gente sempre fala
desse ciclo vicioso, né? Que as universidades, às vezes, a gente ainda não está pronto para ensinar os nossos licenciados, nossos futuros professores da rede sobre isso, sobre a história e cultura afro-brasileira. A gente ainda está engatinhando um pouco na questão das disciplinas da educação das relações étnico-raciais, e como os estudantes que se formam aqui e depois vão dar aula lá fora não têm isso dentro da universidade, eles também depois não conseguem reproduzir para as crianças quando vão estudar. Então é por isso também a importância da gente ter esses cursos de formação e dentro do próprio currículo escolar, por mais que os cursos de comunicação aqui não são licenciatura, mas é importante também todos os cursos, tanto bacharelado quanto licenciatura, tecnólogos, trabalharem sobre a história e cultura afro-brasileira. As comunidades quilombola, sempre quando a gente fala sobre a comunidade quilombola, às vezes a gente remete ao imaginário do período da escravidão, como se fosse algo passado, mas é algo presente até hoje. É muito interessante conhecer essas comunidades e conhecer esse poço de ancestralidade, esse poço de resistência da cultura negra. E não olhar essas comunidades como um local fetichizado, ou olhar como fazer um safari, digamos, mas é olhar os potenciais culturais que eles têm e a riqueza de história, de intelectualidade que esses espaços eles possuem, eles apresentam. Então, quando a gente fala tanto a questão de afroturismo, mas qualquer outra iniciativa que dá visibilidade e que mostra a representatividade, a cultura e o protagonismo desses locais, é pensar neles como fontes de conhecimento. E aí a gente sempre faz a provocação, quando a gente fala com o pessoal da rede, dos colégios, é marcar uma visita nas comunidades quilombola de conhecer. Tem um mundo de atividades que podem ser realizadas e que eles demandam e que eles precisam, porque muitas vezes eles são esquecidos, eles são alijados das políticas públicas. Pelo Observatório de Direitos Humanos e na Pró-Reitoria de Extensão, de uma maneira geral, a gente fomenta ações de extensão que vão trabalhar no Observatório de Direitos Humanos, em específico com os direitos humanos nas regiões onde o FCM tem campi. Só que a gente fomenta as ações que os servidores, tanto técnicos quanto docentes, propõem. A gente abre um edital, sempre no início do ano, para propor para abrir, a gente coloca algumas áreas prioritárias de interesse, a gente coloca algumas demandas que as comunidades nos falam, as comunidades tanto quilombola quanto as mais diversas que nós temos contato. Só que aí a gente precisa sempre da necessidade, a gente precisa que tenham servidores interessados em propor ações com alguns locais. Pensando em específico do Geoparque Quarta Colônia, a maior parte das ações que são propostas não são necessariamente com as comunidades quilombola, porque a gente sabe que muitas vezes o trabalho ou a gente debruça a nossa vontade, a gente debruça o nosso interesse com alguma coisa que a gente já tenha proximidade, com alguma coisa que a gente tenha uma conexão, alguma coisa que a gente tenha familiaridade que nos pegue de algum motivo, de algum jeito. E a gente tem um número muito reduzido ainda de servidores negros na nossa instituição. E não que tenha que ser servidor negro para fazer esse tipo de atividade, ou para querer trabalhar com a comunidade quilombola, querer trabalhar com a comunidade indígena, com qualquer outro grupo minoritário, digamos. Mas a gente sabe que muitas vezes essas coisas dizem mais para quem é negro, ou para quem é indígena, ou para quem pertence a esses grupos minoritários. Mas é importante também a gente fazer essa sensibilização, porque a gente precisa de mais projetos nessas frentes, a gente precisa de mais pessoas querendo atuar, tanto servidores quanto às vezes mesmo os estudantes, participar das ações, às vezes como bolsista, ou às vezes pensando na questão da curricularização da extensão, como horas de extensão, poder participar de ações que são junto com essas comunidades, que são junto com esses projetos, para a gente mostrar a importância, o peso social que a universidade tem na transformação. E aí, esse curso que ele já se encerrou, mas a gente segue fazendo algumas atividades com as comunidades. No dia 11 de novembro vai ter caminhadas da natureza, unindo duas comunidades quilombola ali de Restinga Seca, onde o pessoal vai fazer uma trilha, uma caminhada de uns 7 quilômetros de uma comunidade a outra, tomando café da manhã em uma comunidade e almoçando em outra, pensando também em deixar uma renda para as comunidades, pensando como que tu consegue interligar a questão de conhecer a cultura do local, vivenciar essa experiência, desmistificar às vezes alguma ideia que se tem sobre o que é uma comunidade quilombola, quem são os quilombolas, quem que mora lá, e também auxiliar a própria sustentação da comunidade como uma maneira de fazer com que eles permaneçam ali, com que eles consigam permanecer vinculados à terra, com que eles consigam trabalhar nas tradições deles, nas culturas deles. Então, essa é só um exemplo de algumas ações de uma das ações que a gente faz com as comunidades quilombola e que podem ser
replicadas em vários espaços, em vários lugares, que é a gente mostrar a universidade a serviço das comunidades, a universidade a serviço dessas pautas e dessas causas, e mostrar como a gente consegue, por meio dessas ações, dar o protagonismo a eles e também aprender com eles, trazer eles para dentro das universidades para nos ensinar sobre o que é a cultura negra, para a gente não pensar, a gente pensar no presente, pensar na ancestralidade que eles têm, de toda a tradição, mas pensar como eles são comunidades presentes até hoje e que são comunidades que ainda existem. O objetivo foi um pouco fazer um apanhado geral dessas aulas desses vídeos que eu postei no curso, apresentar um pouco das ações que a gente tem do Observatório de Direitos Humanos. Eu convido mais uma vez vocês para conhecerem a nossa página no Instagram, o nosso site, conhecer alguns dos projetos que nós temos, não só nessa área específica de população negra, mas direitos humanos ele é tudo, né? Então a gente consegue ter ações com diferentes pautas, em diferentes eixos. A gente nesse ano tem fundado também os grupos temáticos, que é para conseguir conciliar algumas áreas de afinidade que tinham nossos editais do Observatório de Direitos Humanos. Tem o de extensão prisional, com as ações que nós desenvolvemos junto à SUSEP, pensando na ressocialização das pessoas apenadas. E aí, de novo, quando a gente vai pensar em pessoas apenadas, é impossível a gente não falar também sobre a questão racial no nosso país. Porque quem que sofre com o encarceramento em massa? Quem que são as pessoas presas na nossa sociedade? E aí a gente fala de Brasil, mas a gente pode falar de mundo todo. A gente tem a Angela Davis nos Estados Unidos, que é uma referência nesse assunto também, que ela vai falar, ou a Michelle Alexander, que vão falar justamente do encarceramento em massa da população negra, como as prisões como uma permanência de um processo de escravidão. E aí aqui a gente pode pensar dessa mesma maneira. E às vezes se fala, pensando em Rio Grande do Sul, fala, mas eu já ouvi alguns comentários falando de que mas aqui não tem tanto esse problema porque a maior parte dos presos são brancos. Mas é porque a gente tem uma maior parte da população que é branca. A gente tem no Rio Grande do Sul orbitando em torno de 20% de pessoas negras, pretos e pardos. Só que daí quando a gente vai ver a população apenada, esse número cresce para 30 e poucos, quase 40. Então, por mais que a gente ainda tenha uma maioria branca das pessoas presas, a proporção de pessoas fora das prisões para as pessoas dentro das prisões, quase todos os indicadores que são ruins, ele cresce o número das pessoas negras. Enquanto o oposto, os indicadores que são bons, de renda, escolaridade, enfim, ele cresce para as pessoas brancas. Então, é importante a gente pensar sempre de uma maneira interligada. Quando a gente vai falar sobre a questão das prisões, a gente também lembrar da questão racial. O outro GT que nós temos no Observatório de Direitos Humanos é o de soberania e segurança alimentar e nutricional. E, de novo, se a gente vai falar sobre quem passa fome, a gente imediatamente pensa numa racialização da pobreza. Tem o GT de gênero também, que as professoras participam, tanto a professora Cláudia, a professora Vera, sempre tem, às vezes não tem num ano, mas em algum outro ano tem os projetos com a Casa Verônica, que ela faz parte do Observatório de Direitos Humanos. A Casa Verônica é um importante órgão da nossa universidade também. Eu deixo o convite para que conheçam mais as redes da Casa Verônica e saibam sobre a política de igualdade de gênero que foi aprovado na universidade, um passo importantíssimo e um passo ímpar, pensando em instituições de ensino superior, e várias outras ações que nós promovemos, pensando em como a gente consegue promover a educação dos alunos que tem aqui na universidade, porque participar de uma ação de extensão é tu modificar a vivência que as pessoas têm, é tu modificar depois, quando vocês vão se inserir no mercado de trabalho, quando vão acabar a universidade, ou o que quer que vocês vão fazer depois. A abertura que vocês vão ter a essas pautas, ela foi extremamente salutar, extremamente importante por terem passado por algumas ações de extensão que daí conhece a realidade prisional, conhece uma realidade quilombola, trabalha com mulheres vítimas de violência, ou trabalha com um grupo de protagonismo, um grupo de emancipação feminina. Então, toda essa pluralidade de ações que tem o observatório, eles possibilitam tanto que a universidade ela seja socialmente referenciada, ela consiga ter um lastro social, consiga ter uma conexão com as comunidades externas, quanto também a nossa própria comunidade acadêmica, ou os estudantes, eles consigam ter uma formação inovadora, uma formação cidadã, consigam ter uma qualificação profissional maior e até os nossos próprios servidores consigam abrir os olhos, abrir a visão para essas outras realidades. Então, essas são algumas ações que nós temos pelo Observatório, principalmente a questão da pauta da negritude e pauta da população indígena está sendo tocado pelo NEABI, que ele também faz parte do Observatório de Direitos Humanos, e daí também tem uma página no Instagram, acho que é NEABI UFSM,
também faço o convite para que conheçam as outras atividades que nós temos do mês da consciência negra e que sempre quando tanto aqui o curso Frederico Westphalen, o Mão na Mídia ou outras atividades que tem sobre essas pautas, que participem, que conheçam, que se abram a mente para isso, porque é muito importante essa transformação no olhar, porque quando a gente começa a perceber essas assimetrias raciais, essas assimetrias de gênero, o nosso olhar ele não é mais o mesmo depois. Quando a gente vai ver uma campanha publicitária e a gente vê que nessa campanha, olha, tem só pessoas brancas nessa campanha, por que será que fizeram essa campanha desse jeito? Ou quando a gente vai ver uma mesa de um evento, são só homens brancos. A gente começa a perceber coisas que antes nós não percebíamos, é quase que um caminho sem volta. E é essa desnaturalização do olhar, é essa percepção dessas diferenças, essas distinções, essas desigualdades que é importante nós termos justamente para a gente não reproduzir isso. E aí, quando a gente fala de racismo estrutural, é pensar que mesmo que a gente não esteja xingando alguém, ou a gente não esteja querendo discriminar diretamente alguém, por eu ser homem numa sociedade machista, ou pelas pessoas brancas serem brancas numa sociedade racista, acabam tendo privilégios por conta disso. E é ter uma consciência desses privilégios e é saber como agir diante desses privilégios, é saber partilhar, é saber abrir mão às vezes deles e é conseguir entender o porquê das ações afirmativas, o porquê agora de ter uma reserva de vagas, ou porquê as pessoas negras, a importância de dar o enfoque e o protagonismo às pessoas negras. É entender quão privilegiado muitas vezes se foi durante toda a nossa história social, para conseguir entender como que pode se portar daqui para frente. Então, para combater o racismo, que esse é um dos propósitos do curso, é justamente conseguir entender os próprios privilégios, conseguir entender, de novo, como nós chegamos até aqui, porque por mais que tenha uma série de dificuldades, por mais que possa ter vindo de uma família pobre branca vai ser diferente o status social que vai ter na sociedade de uma família pobre negra, e é conseguir entender esses privilégios para, a partir daí, sensibilizar o olhar e conseguir promover a transformação. É não aceitar essas reproduções, é conseguir combater, é ouvir as pessoas negras, é consumir produtos de pessoas negras, é ler intelectuais negros, influenciadores negros, seguir páginas negras para saber sobre essas discussões. E aí vai sendo um efeito dominó, porque muitas vezes se fala, mas é que eu não conheço esses referenciais, ou é porque eu não sei que livros acessar, ou que eu não sei... Porque depois que tu te abre para esse tipo de coisa, e até algumas das ações do curso é justamente trazer algumas referências básicas, se vocês forem seguir o Silvio Almeida, se vocês forem seguir essas pessoas, depois eles vão falar de outros, que vão falar de outros, e aí vocês vão seguindo essa trilha e vão conhecendo diversos grupos negros que pensam, que trabalham e que agem em prol de uma sociedade que pense na equidade racial. Então, eu acho que é um importante passo. Eu agradeço a todo mundo que está participando do curso, porque está fazendo, porque tem a intenção de entender melhor a estrutura, tem a intenção de mudar, de se reciclar ou de compreender essa nossa estrutura racista, e é um importante passo agora, mas ele não se encerra só no encerramento do curso, né? É preciso uma continuidade, é preciso uma permanência, a gente tem que seguir vigilante, a gente tem que seguir pensando sobre isso e pensando como que nós podemos transformar a sociedade de uma maneira mais efetiva. Então, eu agradeço a todo mundo por assistir a aula no momento que vocês forem assistir, e agradeço às professoras pelo convite.